E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Discutindo Direito. Hoje, uma aula especial, um assunto muito importante que a gente precisa conversar. Eu separei um tema que o pessoal tem me pedido muito, que são os assuntos, né? Os temas e os artigos mais cobrados em direito constitucional na prova da OAB. A gente sabe que o direito constitucional é uma matéria muito cobrada, muito exigida, tanto em direito constitucional, obviamente, mas também em matérias correlatas, como direito administrativos, o princípio do LIMP, a gente tem os direitos humanos também, um pouco de direito do consumidor, que pode ser envolvido ali também nesse assunto. Então eu separei alguns temas para a gente conversar e analisar artigo por artigo, beleza? Vamos começar já aqui alguns assuntos, alguns temas que eu acho muito pertinente para a gente estar estudando junto. Primeiro, os princípios fundamentais. Vai cair princípio fundamental na sua prova, né? Tanto a questão de soberania, pessoa humana e cidadania, como também separação dos poderes. Além disso, a gente tem o quê? Direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão, direito à vida, igualdade, privacidade, segurança e outros também. Beleza? A gente também tem organização dos poderes, executivo, legislativo e do judiciário, fechou? Mais que isso, a gente tem processo legislativo, questões desde a sua iniciativa, questões sobre a sanção e o veto, né? Questão de veto também pode ser e é muito exigida pela Ordem dos Advogados Brasileiros, a FGV. Também um tema muito chato, que estudando para juiz, a gente tem que ter isso 100% na cabeça, você que vai ser advogado também tem que ter, que é o controle de constitucionalidade feito, né, a ADC, a ADI e a DPF. É o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas que isso a gente tem também a questão da federação, né, a organização do Estado que pode ser e será cobrada pela Ordem dos Advogados Brasileiros. Aqui, galerinha, eu separei alguns artigos que é muito importante a gente ver e a gente ter noção, que são artigos importantes que vão cair na sua prova. Então você tem que ler, tem que estar grifado, tem que estar 100%, tem que estar 100% na sua cacholinha. Aí. A gente já começa com o artigo 5º, que diz lá, né, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dos seguintes termos. A gente tem vários incisos, né? Tem mais de 50 incisos esse artigo. O primeiro já vem criar uma situação de quê? De igualdade de homens e mulheres que são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui é uma questão que a gente pode fazer um correlato com o direito do trabalho, beleza? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Importante aqui é a visão da questão que você tem que ter, correlata com o quê? Com a questão das redes sociais, perfis falsos, perfis fakes, né? A PL da fake news está tentando coibir um pouco sobre esses assuntos, não entrando no mérito se é constitucional, se não o é, se acaba com a liberdade ou se não acaba com a liberdade, beleza? Mais que isso, a gente tem o direito da resposta, né, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Sobre a consciência de crença, a gente tem o inciso 6, que fala que é inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Aqui é legal criar um paralelo com a maçonaria, que não é uma religião, mas sim uma doutrina, então não se enquadra aqui. E tem outros, né? Por exemplo, o 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
Beleza? A gente tem outros. O 15, a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos trâmites da lei dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todo o artigo 5º, ele é super importante aqui para a gente estar aprendendo e lendo, para ter já acostumar com a letra fria, né? A letra, a letra da lei. Beleza, pessoal? Indo adiante, então, eu recomendo que você leia, né? O Gigante, artigo 5º. A gente tem muitos artigos, muitos incisos importantes, né? Por exemplo, aqui, ó, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Ó. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza? Vamos adiante, vale muito a pena a leitura do artigo 5º. Mas adiante, outro artigo que com certeza irá cair é o artigo 12. O artigo 12 a gente tem lá, ó, são brasileiros natos. Inciso primeiro, o nato, né? Que é brasileiro de verdade, assim, 100%. Os nascidos na República do Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então a gente vê que se o gringo vier aqui no carnavalzão, meter um filho, uma, uma mulher aqui no Brasil, ele não está em trabalho. Ele está em viagem de lazer, cultura. O filho vai ser o quê? Brasileiro. Beleza? Ó, a letra B diz: os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A C, a gente já volta. A C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E o que isso quer dizer, os três itens primeiro, né? Os três itens primeiros, eles já colocam assim. Você precisa, para ser brasileiro, tanto pai, no caso do gringo aqui, para não ser, da legitimidade totalmente correlata, novamente, com o trabalho. É o trabalho que vai ditar se será brasileiro nato ou não. Então tem que ter isso na sua caixolinha. Beleza? O inciso 2, ó, naturalizados. Os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira exigidas a originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupta e idoneidade moral. O que é legal a gente pegar isso, porque isso é importante. Esse prazozinho que está na lei de um ano, na sua prova pode ser cobrado por 10, por 2. Então é legal ter isso na sua mente já bem, bem detalhado, beleza? Vamos já seguir adiante. Aqui legal sobre os portugueses, ó, sobre a reciprocidade do Brasil, a gente tem o parágrafo primeiro, que vem falar aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Parágrafo segundo. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo terceiro diz, ó, são privativos de brasileiros natos os cargos. Isso é legal você saber, porque vai ser cobrado, tá? Inciso primeiro, ó, de presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, de presidente da Câmara dos Deputados. Inciso terceiro, de presidente do Senado Federal. Quarto, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quinto, de carreira diplomática. Sexto, de oficial das Forças Armadas. Sétimo, de ministro de Estado da Defesa. E o parágrafo 4º diz lá, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada sua naturalização por sentença que,
judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Perfeito? Acho que de naturalização é isso. Leia o artigo 12 porque ele pode confundir em relação aos prazos, tá bom? Vamos seguir adiante, ó, o artigo 14 agora vem falar sobre os direitos políticos. Ó, o artigo 14 vem lá e diz assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, um valor igual para todos e nos termos da lei. Mediante, né, como que funciona a soberania popular? O direito ao voto, em geral. Pelo plebiscito, né, que é consultar o povo antes de emitir, de promulgar, de realizar uma lei. Segundo, o referendo, né, que chama a população para ver se ela concorda com algo. Não necessariamente uma lei, seria mais uma consulta. Terceiro, a iniciativa popular. E o parágrafo primeiro já diz o seguinte, ó, o alistamento eleitoral e o voto são, primeiro inciso diz que são obrigatórios para os maiores de 18 anos, segundo, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. E o parágrafo segundo diz ainda, não podem alistar-se com eleitores estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório ou conscritos. Aqui é uma interessante questão eleitoral, o parágrafo terceiro que nos ensina, são condições de elegibilidade na forma da lei, primeiro, a nacionalidade brasileira, segundo, pleno exercício de direitos políticos, terceiro, o alistamento eleitoral, quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição, quinto, a filiação partidária e sexto, a idade mínima. Aí tem lá, né, no artigo, dependendo do cargo que você quer, tem a idade, por exemplo, para vereador é 18 anos, para federal, estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 21 anos, né, para governador e vice-governador, 30 anos, para presidente, vice-presidente, senador, 35 anos. Perfeito? Vamos seguir então adiante, depois dos direitos políticos também, que o artigo 14 é muito importante, a gente tem sobre a organização do Estado, que é o artigo 18. O artigo 18 vem lá e vem falar que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende tanto a União, os estados, o DF, os municípios, e claro, são todos autônomos. Isso é muito importante você saber dessa palavrinha. Aí aqui o que é importante para a sua prova é o parágrafo terceiro e o parágrafo quarto desse artigo, que diz lá, ó, os territórios federais integram quem? A União. Beleza. A sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas em lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar. O parágrafo terceiro vem falar sobre o mesmo assunto, mas em questão agora de questão estadual. Beleza? Aqui, ó, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar também. Fechou? Beleza. Vamos adiante. A competência agora do artigo 22, 24 e 82, né? Mas a gente vai tratar sobre o 21 e 22, a diferença, que é legal a gente saber, né? A competência privativa, prevista lá no artigo 22, ela é designada especificamente para a União. No entanto, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas às referidas competências. Por exemplo, vamos ver o artigo 22, ó. Compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, sobre a desapropriação, serviço postal, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, comércio exterior e interestadual, diretriz orçamentária nacional de transporte, trânsito e transportes, população indígenas, imigração e tantos outros. Né? O artigo ele vai continuar, ele é imenso, é interessante você ter na cabeça, mesmo sem decoração, entender a funcionabilidade de cada serviço. Vamos seguir.
Agora, do estado de sítio e intervenção. A OAB adora cobrar esses artigos em direito constitucional, tá bom? O artigo 35 já vai nos ensinar que o Estado ele não intervirá nos municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem emprestadas contas devidas, não tiver sido aplicado o mínimo da Receita Municipal em manutenção e desenvolvimento dos ensinos, serviço público, de saúde. Artigo 36, ó. Então, aqui, rapidamente, para o Estado intervir, tem que acontecer isso. Se não acontecer isso, o Estado não pode intervir. Se acontecer, ele pode. Como recentemente, nos casos, recentemente do 8 de janeiro, né, o presidente Lula interviu no DF por conta das invasões. O artigo 36 ainda vem falar, ó, a decretação da intervenção dependerá, primeiro, do caso do artigo 34, da solicitação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, coacto ou impedido de sua requisição do Tribunal Federal, Supremo, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisito do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou do TSE. Aqui é interessante para o primeiro. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, que se couber nomeará um interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. E se não estiver funcionando o Congresso ou a Assembleia, vão fazer uma convocação extraordinária no prazo de 24 horas para se fazer a opção se concorda ou não. Beleza? Aqui eu acho legal também trazer o artigo 136, que vem falar sobre o Conselho do Presidente da República, né? Que diz lá, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar, protantemente, né, restabelecer a ordem em locais restritos e determinados, a ordem pública, o apoio social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Né? O parágrafo 1º ainda diz que o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas dentre as seguintes. Aí a primeira, né? Restrições de direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Tem outras, né? Por exemplo, no estágio da vigência do estado de defesa, né? A prisão por crimes contra o Estado, determinado pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que vai relaxar se não for legal. Facultado ao preso requer o exame de corpo de delito à autoridade policial. E aí tem tantas outras, né? Por exemplo, inciso 4º, que diz que é vedada a incomunicabilidade do preso. O cara tá preso, mas não dá para tirar ele do planeta Terra. Ele tem que ter contato com os advogados, pode ter contato com a família e por aí adiante. Aqui eu também acho legal trazer o artigo 137, que vem falar sobre o presidente da República, que ele pode ouvir o Conselho Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos. Né? A gente tem essa diferença entre 36 e 37. O primeiro vem falar sobre a comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprova a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, e segundo, a declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Aqui o parágrafo único diz que o presidente da República, quando solicita autorização para decretar, né, o estado de sítio ou a sua prorrogação, ele relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Tá bom? Vamos beber um golinho d'água aqui, porque ninguém é de ferro. Já estamos aqui dando 20 minutos de vídeo já. Direito Constitucional, aulão sobre OAB, os artigos e temas mais cobrados. Vamos lá, Poder Legislativo.
Agora, sobre o poder legislativo, né, pessoal? Cai muito e é cobrado, apesar de a gente não ter muito contato, é mais na TV, é importante a gente saber sim, né? E o artigo 53 vai lá dizer que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. O parágrafo primeiro diz ainda que os deputados, esses senadores, enfim, desde a expedição do diploma, eles vão ser o quê? Submetidos a julgamento perante o STF. Então, no momento que ele é diplomado, ele não responde como uma pessoa comum, mas sim com foro privilegiado. Então, suas demandas cíveis e penais serão atendidas, serão submetidas apenas ao gozo do Poder Judiciário Federal em Brasília, não mais ao juiz singular de primeira instância. Beleza? Vamos seguir. Ó, desde a expedição do diploma, os membros do CN, do Congresso Nacional, não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão submetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos membros, resolva sobre a prisão. Para o terceiro, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF vai dar ciência à casa que, por iniciativa de partido político nela representado pela voz da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Beleza? É muito importante esse artigo, tem alguns parágrafos que eu acho que vocês precisam ler. O parágrafo 8, para terminar, do processo aqui desse artigo, as imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa, respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida, beleza? O processo legislativo agora, pessoal, artigo 60 e 62. O artigo 60 é muito importante, a gente está falando sobre as cláusulas pétreas, que a Constituição ela poderá ser emendada mediante proposta, né? Primeiro, de 1/3 no mínimo das casas, da Câmara e do Senado. 2, pelo presidente. 3, de mais da metade da Assembleia Legislativa nas unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo primeiro, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no estado de sítio. Beleza? Parágrafo segundo, a proposta será discutida e votada em cada casa do CN, do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos respectivos membros. Então, é isso. Vai entrar 1/3 para ser aprovado. Não, perdão, para ser analisado 1/3, para ser aprovado 3/5. Fechou? Aqui é o artigo mais importante desse parágrafo, desse artigo 60, que é o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir. Aqui é legal porque ele não está falando que vai ser, não será objeto de apreciação. Ele não falou isso. Ele falou de deliberação. Deliberação é o primeiro contato que qualquer casa legislativa tem acesso com qualquer lei, né? Então, um projeto de lei que tende a abolir a forma federativa do Estado, por exemplo, São Paulo é meu país, não vira, nem delibera. Eles nem falam sim para ver se pode acontecer, para analisar o mérito, para ver se é constitucional ou não. Já veda, não. Alguma matéria que quer tirar o voto. Voto online, não. Voto a cada 10 anos, não. Alguma matéria que vem separar os poderes, não. O executivo, o presidente pode ser juiz, não pode. Algum projeto que tenta abolir, restringir, é tirar direitos, colocar mais direitos, óbvio que pode. Os direitos e garantias individuais. Por exemplo, tirar direitos dos trabalhadores. Não pode. Né? Tem muita gente por aí que fala, os direitos dos trabalhadores vão acabar por tal coisa. Não vão porque a Constituição protege. Beleza? Aí o parágrafo 5º, desse parágrafo 4º, né, o parágrafo 5º, diz lá.
A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aí tem um prazo aí da próxima sessão legislativa. Parágrafo 62. Ó, agora sobre questões de medidas provisórias, que isso é muito importante, o AB adora cobrar sobre as MPs, né, que são aquelas leis que o presidente não tem tempo do Congresso analisar, então ele tem a opção de fazer uma lei ali que vai ter um prazo de 90 dias de vigência, né? O artigo 62 diz isso, né? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força da lei, devendo submetê-las depois ao Congresso Nacional. Aí o parágrafo primeiro de lá, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Aí ele pode fazer MP, medida provisória, mas não sobre tudo. Ele não pode fazer sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Direito penal, processual penal, processo civil, organização do judiciário, planos plurianuais, LOA, LDO, PPA, tudo que parecer mais burocrático para você, ele não pode fazer, ele tem que fazer uma coisa rápida. Por exemplo, reduzir impostos, aumentar impostos, aumentar a alíquota de impostos. Pode, recentemente, a discussão, né, do imposto relativo a Shen, ele poderia fazer por MP. Aqui, o que é legal da MP é aqui, o parágrafo 7º, ó. Prorrogar-se-á uma vez por igual período o vigente da medida provisória, que no prazo de 60 dias contando de sua publicação não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Beleza? Isso é muito importante, porque a gente tem aqui a medida provisória que no prazo de 60 dias contando de sua publicação, então ela tem esse prazo que pode ser e será cobrado na sua prova. Acima disso, a gente tem também a questão da responsabilidade do presidente da República. A OAB gosta de cobrar isso. Tá bom? Deixa eu ver se meu microfone tá ligadinho aqui ainda. Tá ligadinho. Beleza? Vamos continuar a beber uma aguinha, dar uma descansada, tô com sono, soninho. Vamos lá, o artigo 66. Nem falar aqui, ó, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aqui ciendo o sancionará, o acordando, né, o sancionará. Aqui é legal o que, ó, parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou de alínea. Show. Parágrafo 3º, ó, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará a sanção. Isso que vai cair na sua prova, ó. Se o presidente tiver uma lei, ele não vetar, ele ficar quieto, o silêncio dele é a sanção, ele concorda e promulga a lei. Fechou? Isso que você precisa saber sobre responsabilidade, sobre o artigo 66. É isso, o artigo 79. Vou falar dele agora. Substituirá o presidente no caso de impedimento, aqui é o impeachment, e sucederá no da vaga o vice-presidente. Parágrafo único, né? O vice-presidente da República, além de outras atribuições que forem conferidas, como no caso recente o Geraldo Alckmin, ele é ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado por missões especiais. O artigo 80 ainda diz, ó, em caso de impedimento, leia-se impeachment, do presidente, do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem. Parágrafo primeiro, ocorrendo a vacância dos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo CL na forma da lei. Beleza? Fechou? Agora vamos analisar o controle de constitucionalidade. O artigo 102 diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe o quê? Processar e julgar originalmente ação direta de inconstitucionalidade da lei, ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade
da lei ou ato normativo. B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do CN, seus próprios ministros e o PGR. A letra C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvados os dispostos no artigo 52, primeiros membros dos tribunais superiores. Beleza? Aqui o D, ó, é importante isso daqui. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referida nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra a ato do presidente da República, das mesas da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas da União, o PGR, e do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá bom? O litígio entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado, o DF e também o território. Certo? O habeas corpus, que o coator for o Tribunal Superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Entre muitos outros que vale você ler, o artigo 102 e 103 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui a gente tem, tá acabando o nosso vídeo, sobre da ordem social, o artigo 94, que vem falar sobre a questão da questão social do artigo. Aqui eu só vou pedir para vocês um segundo para ativar a minha hora aqui, minha meia hora na zona azul. Senão eu levo multa. Eu não quero levar multa. Deixa eu levar aqui, eu queria estar mimindo. Mas estou acordado. Então, pessoal, o artigo 194 vem falar sobre a Seguridade Social, que ela faz o quê? Né? Ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade em geral, né? Destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e também à assistência social. O parágrafo único diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, que é a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios, serviços a populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios, a irredutibilidade dos valores dos benefícios e a equidade na forma de custeio. Além disso, a diversidade da base de financiamento, né, que é identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. E a gente tem o outro aqui também, do caráter democrático e descentralizado da ADM, mediante a gestão quadripartite, né, com a participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e dos governos em seus respectivos órgãos colegiais. E assim eu separei essas questões de constitucional, que eu acredito, né, uma análise das últimas provas da OAB, acompanhando outros cursinhos, outros professores, que esses são os temas mais quentes e os artigos que com certeza serão cobrados. Então vale muito a pena você lê-los, né, ler os artigos e decorar de certa forma, né, pelo menos o bojo, o coração, o seu respectivo núcleo, tá bom? Peço para que você, se estiver assistindo, deixe o like, compartilhe com os amigos, compartilhe também, fale no nosso curso, nas nossas aulas. Estou sempre à disposição de vocês no Instagram, @prof.vinicius. Valeu!